Boa tarde a todas e todos. Nós estamos dando início à 12ª webinar da Clínica Pomar, que é um ciclo chamado Encontros Criativos, os arteterapeutas daqui e de lá. Por ser o último encontro estarmos em dezembro, né, o último mês do ano, e por nós estarmos atravessando um ano tão desafiador, nós resolvemos, então, dar o título e nos ocupar hoje com o tema Rituais de Cura. Rituais de cura, eles podem ser úteis e bem-vindos. Então, eu vou começar as apresentações. Vou começar apresentando a debatedora do dia de hoje, que vai organizar uma tessitura junto comigo e os palestrantes. A debatedora é Denise Viana. Denise, ela é médica homeopata, mestre em Ciências Sociais pela UF, especializada em Filosofia da Arte pela PUC, e ela tem um trabalho verdadeiramente maravilhoso, precioso, que é o trabalho de terapia expressiva, veículo de cuidado integral, que ela realiza no Hospital Universitário da UF. Então, no período pré-pandemia, né, porque agora as coisas estão um pouco mais lentas, ela se dedicava a promover os rituais de cura através da arte-terapia, através das imagens, das cores, da dança, uma semeadura criativa, estética, transformadora, que ela fazia assim, com muita garra, com muito empenho, um trabalho realmente incrível, tá? Que é preciso muita disposição de alma para fazer. Ela é coordenadora de um curso de arte-terapia e ela é professora do módulo de arte-terapia do curso de Medicina Integrativa do Einstein. Isto é uma proeza, hein, Denise? Isto realmente é uma proeza. E ela é focalizadora do jogo de transformação. Eu aqui traduzi, né? Estava tão bonitinho, Transformation Game, mas assim, é o jogo da transformação, né? E aí eu gosto sempre de acrescentar alguma outra informação a esses currículos formais. Então, sei que Denise é estudiosa de alquimia, não é isso? Apreciadora de I Ching, das práticas de yoga, tá? E tem um trabalho muito interessante organizando workshops dentro dessa linha que também é integrativa. Eu fiquei encarregada, dentro dessa ideia que os arteterapeutas são daqui e de lá, eu fiquei encarregada, então, de apresentar os arteterapeutas de lá. E aí eu começo apresentando a Anne Kelly, que vem de Alagoas, né, de Maceió. Ela é da área de biblioteconomia, é educadora social, tem formação em educação em direitos humanos, que é alguma coisa assim super bem-vinda, arte-terapeuta, e ela é membro da associação Maile Saracali, que é uma associação que combate o preconceito que existe no nosso país aos povos ciganos. E ela é diretora do grupo artístico Lejai Companhia, que é um grupo que conta histórias sobre a cultura cigana e apresenta danças. E dentro desses dados complementares de currículo, a Ana é uma excepcionalmente boa dançarina. Isso ela não colocou aqui no currículo, mas ela é dançarina. E aí vou apresentar de lá também, lá de Minas Gerais, o Geraldo Eugênio.
Geraldo é arquiteto, tem formação em artes plásticas pela Escola Guinhar, né, lá de Minas. É um ceramista que fez residência internacional na Hungria, na cidade de Kecskemét. Ele ganhou o concurso anual de presépios, né, com materiais reciclados, que é uma proeza também. Ele tem um trabalho super interessante. Ele fez mestrado em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, meu querido companheiro de estudos e companheiro de andanças pela noite, né, pelas baladas de Santiago de Compostela. Dentro das informações complementares do currículo, Geraldo ele faz uma paella da pessoa comer rezando. E ele tem uma caixinha especial, que eu espero que ele conte para vocês que caixinha é essa, que se chama Caixinha de Lendas. E aí eu vou passar para a Denise para ela terminar as apresentações, né, do dia de hoje com o pessoal daqui, do Rio de Janeiro. Boa tarde, então é um grande prazer múltiplo estar aqui, estar com algumas pessoas incríveis, assim, que passaram pela minha vida, estão aqui, a Anne, depois eu vou falar, e a Adélia. A Adélia foi minha colega de turma de arte-terapia, né, Adélia? E, para minha alegria, eu vim encontrar com ela aqui. A Adélia é professora, pedagoga, arte-terapeuta, pós-graduada em História da África, pós-graduanda em arte-terapia, coautora do livro que está agora para ser lançado pela editora Conquista, Nós por Nós, e fez parte de um projeto maravilhoso na Clínica Pomar em 2018, com refugiados da Angola e do Congo. Então, prazer em tê-la aqui, Adélia. Quero apresentar também a Jacira. A Jacira é xamanista, guarani, ativista da causa indígena, uma arte-terapeuta junguiana, artesã, artista plástica, autodidata em técnicas e materiais mistos. Ela é terapeuta educadora holística, focalizadora de danças circulares sagradas. Seja bem-vinda, Jacira. E a Tanise Teruskin Widerman. O meu maior desafio foi aprender a falar as coisas que eu tinha que falar corretamente, né? São muitas tradições, muitas formas de falar diferentes, então me perdoem se eu não acertar alguma coisa. A Tanise é arte-terapeuta, psicóloga, especializada em psicologia clínica e psicologia junguiana, arte e imaginário, pela PUC no Rio. Ela tem formação em psicologia hospitalar, terapia cognitivo-comportamental e é facilitadora de Soul College, bacharel em administração de empresas e fundadora e coordenadora do espaço Ialon. Bem, Ângela foi minha professora de arte-terapia. Quando eu descobri a arte-terapia, um mundo novo se abriu para mim, acho que foi a formação mais importante da minha vida, por toda a representação simbólica de eu rever meus conteúdos e mudar muito o meu modo de trabalhar e de ser. A Ângela é uma grande mestre, assim, eu honro e reverencio a sabedoria dela, é uma pioneira, né, semeadora desse conjunto de saberes que a arte-terapia conjuga. Arte-terapeuta, professora, psicóloga, diretora da Clínica Pomar, diretora acadêmica da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro e mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pela EICOS UFRJ. Obrigada, Denise. Eu vou, então, iniciar os trabalhos e já passo para você coordenar, né, as questões e o tema. Okay. Nós vamos começar trazendo uma questão que é geral para todos os palestrantes, que tem a ver com sementes e semeaduras. E eu vou pedir emprestado uma fala do Paulo Freire, aquele que algumas pessoas gostariam de
queimar os livros dele na praça pública, né? Então é sempre interessante a gente semear as ideias do Paulo Freire, porque tem muita gente nova que não sabe muito bem o que ele fez, né? E é importante também reverenciar a coragem do Paulo Freire, né? E ele dizia assim que ele era um agricultor de ideias. E nós, arteterapeutas, somos também agricultores, só que nós somos agricultores de formas, agricultores de imagens, de campos simbólicos, de estratégias criativas. E a questão que eu gostaria de compartilhar com todos é que tipo de semeadura vocês estão fazendo no trabalho de vocês como arteterapeutas, e como hoje a gente tem uma materialidade específica para se ocupar, que são as sementes mesmo, concretamente, aquelas que brotam, que viram plantas, que viram flores, a gente gostaria de escutar como vocês inserem as sementes dentro do trabalho arteterapêutico como uma modalidade expressiva. Então, eu vou retornar para a Denise, que tem a tarefa de seguir, né, com as perguntas e marcar o tempo das respostas. Sabe, Denise, eles têm muitas histórias para contar, mas não podem passar de 5 minutos cada um. Vamos lá. Bem, então, em primeiro lugar, eu queria, como a gente vai falar sobre ritos e rituais, falar um pouco sobre os rituais e os ritos, e eu gosto muito dessa frase que diz, não eu, mas o vento que sopra através de mim, que é do Lawrence. Então, não é exatamente a nossa personalidade, mas o que sopra, que a gente traz, né? Então, os ritos seriam um termo que se refere ao conjunto de ideias e costumes de algum grupo. Os ritos seriam de purificação, sacrifício, de passagem, iniciação, que são celebrados e transmitidos simbolicamente como rituais, as práticas rituais, que são cerimônias que vão sendo repetidas por muitos anos e são cunhadas no nosso inconsciente coletivo, né? E o ritual, então, ele é realizado de maneira individual ou social, composto de ações. Então, são cantos, rezas, danças, sacrifícios, oferendas, peregrinações, e contam com os objetos, né? Os objetos são as imagens, que têm grande valor simbólico, né? As roupas que se usam, os adereços, os alimentos que se consomem antes ou durante, e esses elementos da natureza maravilhosa que são as sementes, né? E precisam também ser realizados em determinados lugares que são consagrados, como um altar em casa, um altar coletivo, um lugar na natureza. Então, os ritos cada rito tem uma base comum, mas eles vão migrando e vão originando rituais que vão diferindo, né? Como disse o Joseph Campbell, o ritual é o pulmão do mito, né? Em algumas culturas, por exemplo, o rito funerário tem um velório, em outras tem grandes festas. Então, assim, uma frase que me veio o rito é uma semente, o ritual é a árvore que brota dele. Nos meus rituais no hospital, eu observei durante a minha vida de médica que os rituais no hospital se iniciam com a burocracia da marcação de consultas, o sacrifício das filas, a submissão aos procedimentos como entrar no hospital é se distanciar de casa, se separar das suas roupas, dos seus pertences, das suas joias, das suas coisas e da sua família. Então, meu trabalho no hospital era tentar promover rituais de cura com arte-terapia que resgatassem a sua identidade, o direito de ser, por práticas rituais que promovessem o encontro com símbolos pessoais e encontros lúdicos, mágicos e criativos. Bom, então, a primeira pessoa que eu vou chamar é a Jacira, que eu tive o prazer de conhecer agora, esses dias, conversando com ela, uma pessoa adorável, e assim, apaixonada por você, achei fantástico. E então, eu queria falar um pouquinho sobre quem são esses nativos brasileiros da etnia Guarani, são os povos guaranis, uma ampla população que é dividida em vários subgrupos étnicos,
que tem especificidades dialetais, culturais e cosmológicas, uma das mais representativas etnias indígenas das Américas no Brasil, e no Brasil nós temos os grupos Caiová, Nhandeva e Mambia. Os guaranis Mambia têm profunda religiosidade, respeito à tradição e estratégia de resistência a um mundo terrível e imperfeito. Bem, eu estou falando isso tudo porque a Jacira me pediu que eu dissesse que ela é portadora de disfemia ou disfluência verbal, que acomete perto de 2 milhões de pessoas no Brasil, e, assim como um curador ferido, ela é capaz de ajudar muitas pessoas sob a mesma condição, e, sob a orientação dela, eu peço licença para ser sua porta-voz, Jacira. Então, vou continuar falando por ela, falando que os cânticos guaranis, entoados como forma de contactar os deuses que existem sobre a Terra, tem a música como o instrumento de busca da harmonia das forças da natureza, como atrair ou fazer cessar a chuva excessiva, e os cantos são entoados ao som das cabaças transformadas em instrumentos musicais. Ela vai nos presentear com um canto de início, uma sagrada reza do povo guarani, que diz assim, mais ou menos: Pequeno sol, grande espírito, morada, dimensão dos Tchecupé, me dê a luz verdadeira no meu caminho da vida, eu vou seguindo no caminho da sabedoria. Então, gostaria que todos se conectassem com o coração de Jacira, que vai entoar o cântico para nós. Yamado mirim, uichagenye, ampatecupé, iruamplete, tiricurapé, tiatarandurapé. Yamado mirim, tuitianhenhen, ambatecupé, iruanduete, tiricurapé, tiatarandurapé. Yamado mirim, tuitianhenhen, ambatecupé, Irunduete, tiricurapé, tiatarandurapé. Yamado mirim, tuitianhenhen, ambatecupé, Irunduete, tiricurapé, tiatarandurapé. Yamado mirim, tuitianhenhen, ambatecupé, Irunduete, tiricurapé, tiatarandurapé. Gratidão, Jacira, por esse momento maravilhoso que você trouxe para nós. Eu que agradeço. É o Eté. Bem, agora, então, vou falar sobre um pouquinho sobre o potencial da arte-terapia como ritual de cura. Quando que um arte-terapeuta age como um xamã, né? O homem primitivo projetava suas qualidades inconscientes nos fenômenos da natureza, plantas, pedras, animais, e os personificava, refletindo na natureza as suas características humanas. A doença, no sentido moderno, penetra no corpo e deve ser removida ou destruída, mas na concepção xamânica, o problema não é externo, e todo o tratamento das enfermidades busca fortalecer o poder da pessoa para evitar a invasão, seja de uma flecha ou de um mau espírito. As terapias profundas, como a psicologia analítica, atendem às necessidades de sentido e aprofundamento espiritual, não ao alívio dos sintomas ou à correção do comportamento. Os deuses arcaicos nunca deixaram de existir. Então, pois, precisamos reverenciá-los, não aos ícones, mas sim à essência que está além deles. Bem, agora eu vou ter o prazer enorme de chamar a Adélia
Então, Adélia, você poderia falar um pouco de como os rituais estão presentes no seu cotidiano, simbolicamente? Boa tarde, salve todas e todos, agradecida, honrada por estar nesse espaço. Professora Ângela, amiga, incentivadora nessa caminhada. Denise, querida, muito bom reencontrá-la na Arte Terapia, local onde nós nos conhecemos, né? Bom, falar do meu trabalho é falar um pouquinho, né, que o meu trabalho tem foco nas culturas de matriz africana, valor civilizatório afro-brasileiro. As sementes, os grãos, fortalecem, simbolizam, né, essa cultura histórica, né? Assim como todas as outras culturas, né? As sementes é vida, é natureza. Várias são as sementes utilizadas, né, na minha proposta arte terapêutica, que poderá ser transformada, né, em material para a construção de imagens pelo cliente. Por exemplo, se eu for trabalhar a questão do curador ferido, né, eu vou utilizar a pipoca, né? Vou utilizar o milho, transformando esse milho em pipoca, né? E que vai dar o quê? A simbologia do curador ferido dentro das matrizes africanas, né? Dentro de um olhar afro-brasileiro. Não é religiosidade, o princípio do meu trabalho não é a religiosidade, é sim a força da espiritualidade, amparada nos mitos e os arquétipos, né? Mitos são as histórias, os contos, os itãs, né? Neste processo, o cliente é convidado a tomar contato com a sua imagem, ele faz a imagem e toma contato com essa imagem que ele produziu. Essa imagem, a resposta, né, está onde? No inconsciente coletivo, né? Porque quando ele busca, né, a essência do material, né, trabalhar com a materialidade, né, sabemos que acessamos o inconsciente coletivo. Bom, a produção é fortalecida, né? A produção imagética, né? Através dos diferentes materiais, que no caso pode ser a pipoca, pode ser o milho, né? A semente de baobá, do girassol, as favas, entre tantas outras, né? Que são materialidades simbólicas dentro da questão afro-brasileira. Obrigada, Adélia. Bem, agora então vou chamar... Obrigada a você. A Tanise... eu queria perguntar a Tanise, assim, sugerir que ela falasse como os ritos da sua cultura influenciaram a sua vida e o seu trabalho como arte-terapeuta, seja consciente ou inconscientemente, né? Primeiro, eu queria agradecer a Ângela, estou muito feliz de estar aqui, agradecer pela oportunidade. Então, eu sigo alguns rituais judaicos, eu morei 12 anos em Israel, então, às vezes, eu sigo inconscientemente, sem perceber que eu sigo, né? Então, tem, por exemplo, o Tikkun Olam, que é a obrigação moral que cada judeu tem de consertar o mundo. E consertar o mundo no sentido de diminuir o sofrimento, onde quer que ele esteja. Então, por exemplo, agora na pandemia, eu juntei uns colegas, arteterapeutas, psicólogos, e nós nos atendemos várias pessoas que estavam precisando. Pessoas que estavam doentes, pessoas que perderam entes queridos, enfim, muita gente que estava equilibrado, emocionalmente teve problemas de ansiedade, de depressão, e atendemos gratuitamente algumas pessoas, alguns até continuamos até hoje. Então, isso é um rito, né, que inconscientemente eu sigo e que faz parte da minha rotina. Agora, coincidentemente, hoje começa no judaísmo a Festa das Luzes, que é a Hanukkah. Eu vou contar só um pouquinho sobre essa festa, que tem todo um significado simbólico. No ano de 165 a.C., o templo sagrado dos judeus em Jerusalém foi violado pelos gregos. E aí os judeus conseguiram retomar o templo, limparam ele, enfim, consertaram, purificaram, e eles queriam acender os candelabros, queriam acender, e encontraram um pouquinho de azeite de oliva. E aí eles acharam, bom, esse azeite de oliva vai durar somente um dia, né? O que faremos os outros dias? E milagrosamente esse azeite durou 8 dias. Então a gente festeja a Festa das Luzes, que é a Hanukkah, que começa hoje,
né? E a gente acende uma vela a cada dia. Até trouxe aqui para mostrar para vocês. E Hanukkah significa dedicação, né? E, na verdade, o simbolismo é a vitória da luz sobre as trevas, né? E também a liberdade religiosa. Eu acredito muito nisso, né? A liberdade pessoal de cada um, né? Que às vezes, muitas vezes, era violada por um ambiente familiar, um ambiente social hostil, né? Então, eu acredito muito nisso. Cada um tem o direito de semear as suas próprias sementes, né? De, enfim, plantar e colher os frutos, né? Então, é isso. Eu acho que são rituais ou preceitos que eu sigo, que eu compartilho, né? E que acabam, enfim, acabo usando inconscientemente na minha clínica, com arte terapia ou, enfim, com terapia. Ok, Tanise, adorei, assim, achei muito incrível a sua fala, assim, me emociona bastante isso, né, da gente estar aqui conjugando tantas ideias, tantas origens, né, em prol do processo de doação mesmo, né. Bem, então, o Geraldo agora, já que a Ângela falou na sua caixinha, eu também vou falar nela, sua caixa de tesouros, de contas da infância, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que essa coisa da sua criança trouxe para a sua vida de adulto, como está essa criança aí dentro brincando com essa caixinha, como é que está essa caixinha? Eu nasci em uma família, eu sou o oitavo filho. E na minha época de criança, a gente não tinha tantos brinquedos assim. Tinha poucos brinquedos. E às vezes eu ganhava uns brinquedos também que não me interessavam muito. E muitas vezes o brinquedo quebrava. E a minha preferência eram brincar com os insetos, com joaninha, com passarinho, com milho, por exemplo, era um brinquedo para mim fantástico, porque eu tinha milho rajadinho, milho amarelo, milho vermelho, milho de todas as cores, feijão virava boizinho. E eu tinha também assim uns passeios na casa da minha avó que eu catava semente de jatobá, semente de licuri, semente de todo tipo, assim, e aí ia ralando a semente no cimento, assim, até fazer. A de jatobá, por exemplo, dava um anel maravilhoso, o que eu adorava fazer, anel, cachimbinho com a semente de licuri. E, bom, afinal, as sementes viravam milhões de brinquedos, desde boizinho até essas joias que eu gostava de fazer também. Quer dizer, falei joia, mas não é bem isso. Fazia anel, fazia alguma coisa com as sementes, né? E com caco de vidro, com arame, prego, tudo que. Então tinha caixinha que eu ia coletando essas coisas que eram o meu tesouro, né? Minha caixinha de. Eu acho que eu escutava o pessoal falando de contas e eu achava que era lendas, contas, misturava tudo, então virou minha caixinha de lendas. E nessa caixinha eu ia colocando tudo, colecionando, né? E durante a minha vida inteira eu continuei fazendo isso. Toda viagem na praia, a caixinha aumentava um pouquinho as conchinhas, que o mineiro, né, não conhecia o mar, tinha que trazer conchinha do mar toda vez que ia lá. Então, assim, depois em viagens mais longas também, sempre que eu achava alguma continha, alguma coisa que me chamava atenção, né? Às vezes eu cheguei muitas vezes, depois mais adulto, né? De comprar colares porque para desmanchar o colar e ter aquelas continhas, aquelas bolinhas. E a caixinha foi só aumentando, aumentando. E depois, na adolescência, eu comecei a fazer algumas peças para os amigos, para as pessoas amigas, né? Umas pulseiras, uns colares, e ia criando algumas coisas. Eu sempre gostei muito de fazer isso.
E agora, depois de adulto não, agora, recentemente, eu comecei a participar de uma sangha budista e eles usam esse colar, né, de meditação, que é um colar que é tipo um terço budista, né? E aí, assim, eu comecei a fazer e não parei mais, sabe? Comecei a fazer como uma forma de ritual mesmo. Eu entro para o meu quarto e vou, já visualizo o que eu quero fazer e canto os mantras e vou fazendo. Exige muita atenção, porque a gente, se não ficar atento, você faz com conta a mais, conta a menos, e tem toda uma numerologia que eu uso, assim, por exemplo, às vezes eu uso 9, 27, vou dividindo as 108 contas em números, né? Segmentos com determinados números. E isso se torna um ritual, porque eu faço cantando os meus mantras também, e principalmente com a intenção de que essas peças que eu faço que possam trazer benefícios para as pessoas que vão usar, que seja uma coisa que possa trazer alguma energia positiva, alegria, felicidade, beleza. E é isso que eu podia falar da minha caixinha, que até hoje, só que a caixinha agora já não é mais uma caixinha, quase que um quarto cheio de caixas e mais caixas de linhas, bolinhas, pedras, sementes, tudo quanto é tipo de material para poder fazer essas peças que eu tenho feito ultimamente. Muito bom, Geraldo. Prazer falar com você. Então, agora eu vou chamar Ellen. Os ciganos, né, desde a época em que não existia correios, assim como os pássaros, eles levavam os grãos de um lado para o outro, permutando mercadorias, especiarias, arte, né? Você podia falar um pouco sobre a importância simbólica do ritual de migração para o seu povo? Uma coisa assim que me deu muita curiosidade, assim, de saber mais um pouco. Olá, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer demais o espaço, estou muito feliz de estar aqui, né, com essa convite dessa querida da Ângela, Denise, também, muita gratidão. Bom, a comunidade cigana, né, aqui no Brasil, muito popular, inclusive, né, o soar da palavra cigano, a gente tem sempre um quê a dizer sobre a comunidade, né, porque aqui a gente tem muita presença de ciganos e dessa manifestação nas religiões, mas a comunidade cigana é um grupo étnico, um grupo que tem uma bandeira, que tem uma língua, que tem uma organização cultural própria, e esse grupo, apesar de não ter uma terra estabelecida, ele reside no mundo inteiro. Então, são pessoas, indivíduos, que vivem em vários lugares desse planeta, comungam de uma língua única e de uma cultura que vai variando de família em família. A comunidade cigana, né, segundo alguns relatos, porque ela é ágrafa, mas isso não quer dizer que ela não se expressou, né, porque o cigano ele se expressa em todos os países, mas na linguagem escrita, outras pessoas falaram por eles, né? Então, segundo alguns antropólogos, devido ao romani, né, da língua romani, que é a língua da comunidade, encontrou muitas semelhanças com o sânscrito. Então, deu um ponto de saída para a comunidade, né, lá na Índia. Aí, depois, pesquisando, nas pesquisas dos grupos nômades lá na Índia, se identificou um que, rompendo com as estruturas de castas, né, propostas lá na Índia, saiu da Índia e percorreu o mundo inteiro. Então, criou-se essa lógica de que os ciganos eles vieram lá da Índia rompendo com esse sistema de castas, né, colocando contra essas definições que a sociedade colocam, né, impõe, né, para as pessoas. Então, os ciganos nas caravanas partiram e dizem que até hoje gostam, né, dessa vida, né, do nomandismo, mas
outros escritos mais sociológicos, né, mais estruturais da comunidade e da necessidade mesmo de como grupo, né, se sobrevive, a gente percebe, entende que esse nomandismo foi imposto pela própria comunidade local, né, que ao ver aquele grupo chegar, né, forasteiro de outro lugar, misturando a cultura daquela localidade com outras coisas diferentes, né, misturando os diferentes, então se atribuíam todas as coisas ruins que aconteciam naquele lugar, dava-se culpa àqueles indivíduos forasteiros que vinham ninguém sabe de onde, né. Então, essa imposição fez com que a comunidade não conseguisse se desenvolver nos lugares, né? Não se oferecia emprego, não se oferecia muitas condições, né? Deixava a comunidade à margem, né? E aí, quando você bota uma comunidade à margem, sobra pouca coisa para ela, né? Então, o cigano, muitas vezes, buscando sobreviver e lutar e ser resiliente, né, dentro da sua comunidade, porque vive em grupos, né? Preferiam sair a submeter à marginalidade daquela sociedade. Então, se migrava de um país para o outro. Nessa migração, a comunidade ela acabava colonizando, né? Levando uma cultura de um lugar para o outro, levando informações de um lugar para o outro, levando acontecidos de um lugar para o outro. Então, a gente internamente, né, a gente fala que os ciganos são os primeiros correios, o primeiro jornal, a primeira revista, né? Porque numa época onde não tinha muito contato, né, essa integração, quem faziam eram essas pessoas que se disponibilizavam a caminhar, né, a sair de um lugar para o outro. Então, hoje em dia, o nomandismo é mais um aspecto romântico, né, que a comunidade tem de vivenciar a vida dos seus ancestrais. Porém, a maioria dos ciganos, né, do povo romani, como assim eles se intitulam, né, o povo rom, são sedentários. Aqui no Brasil existem 3 grandes grupos, né, porque são famílias, e essas famílias formam estruturas e profissões. E aqui no Brasil a gente tem 3 grandes grupos, que são os roms, os calons e os sintes. O calon é aquele grupo que a gente identifica mais rápido, né? Aquelas mulheres mais coloridas, que vestem a roupa colorida, os dentes de ouro. Aqui no Brasil, inclusive, é um patrimônio cultural, porque essa prática do calon aqui no Brasil não existe mais em lugar nenhum no mundo. Eles chegaram aqui com o primeiro navio, né? Junto com a corte, já chegaram estigmatizados, já chegaram com várias lendas, né? Vieram também degregados de Portugal, vieram também com a Inquisição. Depois vieram os roms, também já com trabalhos mais formais na Europa, mas também estigmatizados. E, por último, vieram os sintes, né, depois da Segunda Guerra Mundial, o pessoal que veio lá na Alemanha, França. E esse país aqui, a gente tem mais de 1 milhão de ciganos vivendo e contribuindo, né? Então, desde que o Brasil é Brasil, a gente traz essas riquezas para cá. Obrigada, Anne. Não, falou só mais um minutinho, mas os outros falaram menos, então eles cederam tempo, tá ótimo. Eu passo para a Ângela. Então, assim, para quem está desde o princípio, né, está vendo essa panorâmica, vejam que país interessante é esse em que nós vivemos, né? Um país multicultural, né? Um país multiétnico, e nós que trabalhamos com arte e cultura, como essas semeaduras de todos esses povos que se reuniram aqui fortalecem e ampliam o nosso trabalho, né? Uma das ideias era conversar um pouco sobre isso, né? Cada um de nós, como arte-terapeuta, nossa ancestralidade, nossa linhagem e nossas tradições, né? Sejam nossas tradições de ensino, eventualmente nossas tradições religiosas, que é o vento que sopra através de nós. Eu gostei bem dessa citação da Denise, né? Porque eu acho que é uma maneira poética de falar como nós somos atravessados por todas essas questões. Então, falando um pouco do vento que sopra através de mim,
Eu tenho aqui um objeto que ganhei, saiu da caixinha de lendas, né? Do querido amigo Geraldo Eugênio, e é um objeto ritual, né? É um objeto de harmonização, de centramento, né? De disciplina e pacificação mental, mas trazendo para a arte-terapia os trabalhos com contas, né? Independentes dos ventos que sopram através de nós, eles podem ser muito organizadores, eles podem ser muito propícios a auxiliar as pessoas a reunirem fragmentos, dar uma nova ordem e colocar nesse fio coletivo, né? Geraldo me falava de como cada colar, cada cordão, cada terço, né? Representa uma comunidade em que todos os que estavam separados se reuniram em torno de um sentido. E eu achei isso bem interessante, porque às vezes a gente pega o objeto, ele é só um objeto, mas cada objeto tem muitas camadas de sentido, né? E cada prática que a gente faz, cada modalidade plástica expressiva, dependendo do que a gente usa, tem uma porção de outros atravessamentos, propriedades e potencialidades. E a semente, ela tem uma potência de vida, né? Quando a gente trabalha com a semente real dentro do setting arte terapêutico, a gente tem muitas cápsulazinhas de vida. Então, esse convite, né? Prestem atenção nas sementes, na potência das sementes, na dimensão simbólica das sementes, o que a gente pode tirar de possibilidade curativa e terapêutica no nosso trabalho de arte-terapia, para além da questão do campo simbólico, né? Da metáfora, da semeadura, do cultivo, da colheita, mas a semente em si. O que ela pode nos trazer como qualidade de energia vital e, sobretudo, de brotamento. Então, vou devolver para a Denise. Penso que a possibilidade psíquica de brotar, né? Que tem a ver com a nossa criança interior, é uma possibilidade extremamente transformadora. A palavra é tua, Denise. De novo a roda. Caí e voltei rapidinho, né? Com toda a elegância, né? Vamos lá, vamos seguir. Então, agora a gente passa para um momento onde a gente vai realmente prestar mais atenção ao que os grãos significam no trabalho arte-terapêutico também, dentro de cada um. Então, semente, grão, germe, sêmen, princípio, causa e origem. A lembrança das sementes como guardiãs da totalidade nos rituais nos inspira a reconhecer a origem dos ritos nesses inúmeros povos e culturas. Como as sementes, os ritos guardam arquétipos de gerações, símbolos de potência, de alimento, vir a ser e promessas de vida. Então, nas palavras de Jacira, é necessária a escolha dos grãos e a preparação de um solo firme e fértil para que a semente se desenvolva e se fortaleça até a colheita. Saber usar com sabedoria os limites com atitudes conscientes, respeitando a sacralidade e aguardar o tempo necessário de maturação e de colheita. Então, agora, nessa segunda roda, eu vou chamar a Tanise, para que ela fale um pouquinho sobre o significado das sementes, especialmente da semente de romã na cultura judaica, e como você vem semeando essas sementes na sua prática arte-terapêutica, Tanise. Então, primeiro eu queria falar que em hebraico, semente, o nome em hebraico é zera, e zera significa tanto semente vegetal como espermatozoide. É o mesmo nome para as duas coisas, né, para a semente vegetal e para o espermatozoide. E agora eu queria falar especificamente das sementes realmente de romã, que tem um significado especial para os judeus, né? As sementes de romã, quando os judeus chegaram em Israel, eles foram liderados por Moisés, eles foram recebidos por 7 sementes, 7 tipos de semente. Era a cevada, o trigo, o figo, as uvas, tâmaras, azeitonas e romãs.
Então, as romãs têm um simbolismo muito especial. Significam boa sorte, prosperidade, renovação e fertilidade. Em Rosh Hashanah, que é Ano Novo Judaico, costuma-se consumir romãs, também invocando um ano muito feliz, muito próspero, e para termos tantos merecimentos conforme as sementes de romã, né? Porque disse que a romã tem 613 sementes, né? Outra coisa que a semente, outro simbolismo é que a semente, ela fala de uma integridade de caráter, porque na Torá, que é a Bíblia judaica, nós temos 613 preceitos, 613 mitzvot, que se fala. Cada mitzvah é um ato de bondade humana. Então, seria isso. Como na Torá tem 613 mitzvot, e a romã também tem 613 sementes, né? Um paralelo à nossa integridade de caráter. Outra coisa, assim, eu pesquisei na internet e vi vários artigos de pesquisadores em Israel, porque lá tem muitas romãs, né? E falam muito de propriedades medicinais da romã, né? Então, eles estão pesquisando, por exemplo, a cura para o câncer, a cura para o AIDS, mas ainda não tem nada assim pronto. A única coisa pronta que tem, que as pesquisas estão prontas, é que fala que o romã é um poderoso antioxidante, ajuda no combate ao colesterol, ajuda no combate a problemas cardíacos e retarda o envelhecimento, né? E agora, sim, você perguntou, né, outra pergunta, Denise, o que eu venho semeando na minha prática arteterapêutica, né? Então, eu ajudo o paciente a preparar o seu próprio terreno para que ele possa ser fértil, para ele mesmo semear as suas próprias sementes, para as sementes brotarem e darem frutos, né? Isso eu acho que é o meu maior trabalho, assim. E eu também queria falar um pouco que eu acredito que eu facilite o processo de individuação do paciente. E aqui eu te peço licença, que eu queria trazer uma citação da doutora Anísia da Silveira, que ela fala sobre o processo de individuação e faz até um paralelo com a semente vegetal. Todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para o homem, quanto ao corpo e quanto à psique. Então, eu acredito assim, que a semente já contém em si tudo que ela vai manifestar no futuro. E assim o ser humano também contém em si o germe de tudo que será. E acredito assim que nosso trabalho como terapeutas, como psicoterapeutas, seria facilitar o acesso do indivíduo a esses conteúdos inconscientes, né? Como se fosse ajudar a que esses conteúdos tenham mais luz, né, para que a pessoa consiga acessá-los e que eles consiga incorporá-los à consciência, né? Então, eu acredito muito assim no nosso papel como facilitadores do processo de individuação. Eu vejo isso muito assim, né? Então, através de várias técnicas expressivas, ajudamos nesse processo, no desenvolvimento emocional, psicológico do paciente, né? Sem impor nada, com todo respeito, respeitando o tempo, respeitando o paciente, mas apenas facilitando o processo de individuação dele. Ok. Você fez uma arte aí com uma expressão com as sementes, você podia mostrar para a gente, assim? Tá? Na verdade, eu fiz para mim, tá? Então, eu queria fazer alguma coisa com a romã. Então, botei a romã no meio, peguei literalmente uma romã de verdade, tirei todos os caroços dela, realmente, acho que tem mais de 600, que demorou muito, demorou 1 hora para tirar todos os caroços. Botei no pirex, botei no forno, fui fazer alguma coisa e, de repente, comecei a sentir um cheiro de queimado horroroso e aí vi que estava tudo queimado. Aí eu desisti, peguei algumas sementes que eu tinha de açaí, ó, e botei aqui simbolicamente, simbolizando a romã, né? E aqui eu botei, assim, para o meu ano novo, assim, qualquer ano de 2020, né, 21, poder ajudar as pessoas, ó, ajudar as pessoas aqui com o meu trabalho. E ter sempre aqui, tem um sacerdote, tá vendo? Mas não necessariamente esse sacerdote é fé. Eu continuo com fé e força, que o meu animal preferido aqui é a coruja. E isso aqui em cima foi só para lembrar mesmo as sementes de açaí. Gostei de fazer, fiz para mim mesmo, para o ano novo.
Gratidão, Tanise, lindo. Bom, agora eu queria chamar a Nikele. Então, no universo terapêutico, que atividade você poderia trazer a ideia expressiva da sua cultura, assim, nesse momento? Então, aqui no Brasil, a gente vê muito as questões da comunidade sendo representadas de forma simbólica através das sementes, né? A gente sempre associa o cigano muito ao ouro, né, por conta dos dentes, né, e todo artefato que se coloca nas vestimentas, né, no brilho. Mas a semente é algo que está ali junto, né, desde de práticas antigas, mais ancestrais da comunidade, né. A semente era usada para comunicar, assim como as ervas, as flores. Ela sempre representou essa questão de ser um símbolo de renovação, né? A semente era um potencial do que pode vir no futuro. Você guardava aquela semente ali por anos e você podia mais tarde ter aquela planta ali com você. Então, os ciganos dizem também, né, nessas lendas, que são responsáveis pela migração de uma semente de um lugar para o outro, né, de acabar popularizando algumas sementes, como a manga, atribuem os ciganos algumas sementes assim, específicas. Então, eu trouxe, né, a questão do pote da prosperidade também, que a gente ouve muito falar, assim, né, nesse meio mais místico, né, a gente vê muito associado os potes da prosperidade, sendo a atribuição dessas energias ciganas, né, vindas do Oriente, como algo que possa atrair essa prosperidade, se colocar uma intenção e atrair essa prosperidade. Então, eu acredito, né, eu entendo que a semente, ela combina muito com essa visão, esse pensamento da comunidade, né, de se manter presente, né, e querendo que esse futuro chegue, né, acreditando nesse futuro, sem titubear, né, porque imagina, um grupo que saia de um lugar sem ter noção do que iria encontrar em outro, é uma pessoa que tem muita esperança, né, mas é aquela esperança, como diz Paulo Freire, né, é aquela esperança do verbo esperançar, né? Não é a esperança do verbo esperar, é a esperança do verbo esperançar. Então, eu trouxe aquele ditado do Paulo Freire, que ele diz assim, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperança é se levantar, esperança é ir atrás. Esperança é construir, esperança é não desistir. Então, esse pernambucano aí, conterrâneo, que já falava isso, Paulo Freire, o cigano já acreditava nisso há muito tempo. Quando o negócio estava ruim, ele seguia, né, esperançando. Então, eu gosto dessa prática, né, de esperançar o ano novo. Então, quando vai fechando o ano, a gente vai pensando o que é que a gente quer para o próximo, né? Que potencial a gente quer para o próximo? O que é que a gente quer atrair para o próximo? Mas não que caia do céu, é algo que eu estou indo atrás, né? Estou reunindo aquelas sementes, colocando ali dentro de um local, conduzindo para que aquilo me lembre que eu posso conquistar isso no futuro, né? Ter esperança com o futuro. E eu acho que esse ano, então, a gente precisa alimentar isso ainda mais, né? Porque esse ano veio com muitos desafios e esperançar um ano novo tem que mexer com a alma nômade aqui dentro, né? Com a ludicidade aqui dentro, para botar para fora de novo esse esperançar. Porque a dureza está aí fora, né? Então, eu acredito que no SET, né? Na construção dessa poética com o cliente ali, oferecer esses momentos de esperançar, né? De acreditar que tem dentro, independente do que se viva ruim, ali dentro tem um potencial de uma semente que vai frutificar no futuro, é algo muito digno, né, que o arteterapeuta faz, né, trazer essa esperança de volta, né, construir essa esperança junto com o cliente. Então, eu gosto muito dos potes da prosperidade, a gente faz no final do ano, esses potinhos assim, ó. Então, cada pote a gente vai botando um potencial de semente, né? Aqui nesse tem feijão, tem milho, arroz, girassol, anis estrelado. E aí, cada semente dessa tem uma característica, né? Da própria semente, né? Porque, veja, o feijão é algo que todo brasileiro come, né? Tá? É abundante em todo o território.
é o nosso grão aí preferido. Então, ele traz esse potencial de fertilidade, de fecundação, de saúde, de prosperidade. Já quem não conhece aquele ditado, vou botar aí mais água no feijão quando a gente recebe uma visita. O feijão sempre dá para mais alguém. Muito bom, Anne, adorei, assim, lindo. Uma boa para a gente fazer para o nosso ano, né? Para fechar cada um fazer o seu pote em casa. Agora eu vou chamar a Adélia de novo. Para você, Adélia, que atividades artes terapêuticas com as sementes poderiam ter simbolicamente a sua cultura? Bom, a mandala, né, da sorte, a mandala da felicidade, a mandala da riqueza, que eu gosto muito de fazer, pelo menos faço, estou até convidando já para o próximo ano, 2021, né, Dia de Reis, né? Porque o Dia de Reis, dia 6 de janeiro, né? Esse trabalho eu faço embasado na numerologia de matriz africana, né? Que é a Ifá, o jogo de Ifá, né? O 6 representa o quê? O orixá da riqueza, da fartura, né? Que é o Obará. E aí a gente trabalha, e ele é o símbolo, né, dele é o girassol, porque o girassol é fartura, né? O girassol tem muitas sementes. Poderia ser também o romã, muitos usam romã também, pelo número de sementes, né? E trabalho com os búzios, né? Quer dizer, 6 búzios representando, né, a jogada da numerologia africana, que é o Ifá. E os guizos, né? Os guizos, para mim, tem muito da questão, né, do Dia de Reis mesmo, né? Lembrança da minha infância, né? Que era a folia de Reis visitando a minha casa, o palhaço, né, a comida que se dá, né, o café da manhã para os dançantes, os brincantes, né? Mas eu me prendia muito mais era no palhaço, na dança do palhaço, né? No ritual que o palhaço faz. E aí eu trago para dentro desse trabalho com as mandalas, porque está presente não só os búzios, como também os grãos, né? E aí pode trabalhar com diferentes grãos. E aí a gente diz, costurar os sonhos, bordar as histórias, assim os ritos serão revisitados, né? A gente vai apresentando as sementes, que é a natureza, porque falar da cultura negra, da cultura de matriz africana, é falar de natureza e é falar também, né, de uma reconstrução, porque essa cultura vem de muito, muito, muito longe, de muitos e muitos anos, né? Quando se fala dos ritos, né, com as sementes, você tem que reportar para a questão da ancestralidade, né? Porque essas sementes, elas vêm de muito longe, né? Elas hoje fazem parte todas, né, do inconsciente coletivo, muito bem tratado pelo Jung, né? E a gente é o objeto de trabalho de todo arte terapeuta, o inconsciente coletivo, né? As mitologias, os ritos e rituais, que é a força da natureza, né? E aí tá lembrando o Dia de Reis, né? Dia 6 de janeiro, quando, né, os brincantes, né, cantam as suas músicas em homenagem aos reis magos, que tanto os reis é o bem, né, e o palhaço representa a negatividade, representa o ruim, o mal, né, mas que aí a gente se pergunta, o que é o mal? Né? O que é a negatividade? O que o palhaço queria, né? Então, que a gente, no set arte terapêutico, né, quer dizer que ao fazer a mandala, após a confecção daquela mandala. E os grãos, cada um traz o seu grão. Eu levo o grão, mas eu gosto muito que cada um traga também 6 grãos diferentes, né? E muito amarelo, que é o ouro, né? A natureza, e é assim que a gente espera que 2021 chegue, né? Trazendo muita fartura, muita tranquilidade e a riqueza, né? Da saúde, que é Obrigada. Então, agora eu vou passar para o Geraldo. Sim. Olá. Agora eu queria falar sobre as joias, né, e as sementes, você começou a falar um pouco, e essa metáfora do budismo, reconhecer 3 joias, 3 tesouros, 3 refúgios, que é o Buda, o Dharma e a Sangha, né, e aí você tinha começado a falar um pouco de como essas joias expressam, de alguma forma,
as sementes dessas potências trazidas pelo budismo em potencialidade. Buda da linhagem que eu faço parte, que é a linhagem do budismo tibetano, o Buda principal é o Padmasambhava. Ele é sempre representado assentado sobre um disco de sol e de lua, e ele está sentado sobre uma flor de lótus. Aí, a flor de lótus, o simbolismo do lótus, ele está sentado sobre uma flor de lótus, mas a raiz da flor do lótus está na lama. Ela está fincada no fundo do lago, na lama. Esse simbolismo eu acho muito bonito, porque é a elevação espiritual, né? O Buda nascido da flor de lótus na superfície do lago, mas a semente está lá na lama. A semente precisa de uma umidade para ela poder germinar. E, assim, um ser iluminado, ele precisa, muitas vezes, até de problemas, de dificuldades, de coisas que ele tem que superar em crises, nos momentos de crise, tipo essa que a gente está vivendo agora, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual, uma grande oportunidade de se aprimorar, de introspecção e de buscar essa iluminação. Porque muitas vezes assim essas dificuldades que fazem a gente crescer, que faz a gente impulsionar. Então, assim, eu tenho aqui um trabalho meu feito com semente de lótus e queria mostrar ele para vocês. Aqui, esse nozinho aqui é um nozinho que mostra a interdependência de todos os fenômenos, de todas as coisas que existem, né? E, então, eu acho que é isso. Tem uma parábola. Eu estava lembrando também, falando de sementes, né? Falando primeiro do budismo, depois eu lembrei da parábola que Jesus conta da semente, que uma foi jogada na areia e ela não germinou. Depois, uma outra, ela foi jogada nos espinhos, e quando ela começou a crescer, os espinhos, aquele espinheiro não deixou a planta se desenvolver. E uma outra semente caiu num terreno fértil, e essa semente pôde se desenvolver e dar milhões de outros frutos, outras sementes. Eu acho que depois eu fiz uma analogia com o arte-terapeuta, que ele acolhe as pessoas, né? Ele pode oferecer essa umidade que essa semente precisa para esse florescimento, né? Para ela se descobrir, crescer e florescer, né? E atravessar da lama, né? Para um florescimento espiritual. Outra coisa que eu lembrei também sobre sementes de ritual é que no dia de Reis tem uma simpatia que eu sempre faço, que a gente usa 7 sementes de romã. Olha que interessante. 7 sementes de romã. Você pega 3 sementes, engole. Não, peraí, são 7 sementes. 3 sementes você engole. Bom, tem na internet com o ritual todo, você fala para os Reis Magos, para trazer prosperidade, e depois 3 sementinhas você enrola numa nota e coloca na carteira. Eu todo ano faço, tenho essas sementinhas de romã na minha carteira, que todo ano eu troco para trazer prosperidade, porque eu acho que funciona muito esse ritual das sementinhas de romã. Se vocês quiserem fazer, é só procurar esse ritual dos Reis Magos no Google, que lá tem, ensinando direitinho. Deixa eu ver o que mais que eu acho de lembrando aqui. Ah, tá. Sobre o trabalho não, sobre a peça que eu usei, essa daqui eu fiz para mim, para trazer boa sorte para mim durante o ano de 2021, só para mostrar.
que eu misturei várias tradições. Essa daqui foi da minha caixinha de lendas mesmo, porque a caixinha com as peças que eu acho que eu vou colecionando, que eu acho que essas eu não é para fazer para os outros, eu acabei fazendo para mim mesmo, que tem, ó, essas aqui eram de um japamala antigo que eu coloquei aqui, tem esse amarelo aí, eu lembrei de Oxum, né? Que é a cor dele é amarelo, que é o regente do ano de 2021, que é dourado, que é amarelo, né? Precisava de esse daqui, essa outra continha que ela é bem dourada, que também é para chamar Oxum, né? Do regente do ano de 2021. Aqui é um Catch Dreams, né? Um pegador de sonhos para concretizar os sonhos desse ano que vem. E essa daqui tem pedacinho, tem umas continhas de saboneteira que era de um terço antigo lá, arrebentado, que era do meu pai. Tem umas outras de vários espaços. Essa é a da caixinha de lendas. Obrigada, Geraldo. Muito obrigada. Nada. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar as coisas, isso aqui, de falar um pouco com vocês, de conhecer todo mundo, agradecer. Obrigado. Obrigada. Então, vamos falar com a Jacira, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar a minha expressão. Eu fiz um fio da vida, que tem as contas exatamente do número da minha idade, você vê que ele está bem compridinho. Começa aqui com a roda, que é de várias tradições, tem búzios, tem sementes, tem coisas de colares arrancados, velhos e tal, e acaba como uma pedra, e eu fiz analogia com as 3 moiras, né? E o meu fio vai crescendo, uma tece, a outra mede, e um dia uma vai cortar, mas ele vai crescendo. Eu vou falar um pouco agora, volto a pedir licença para falar pela Jacira. A Jacira, então, me pediu para falar sobre a importância do milho para os guaranis. Os Guarani Mambia valorizam a sacralidade da relação com os alimentos, da relação com a preparação e vincular os alimentos aos espíritos protetores, fortalecer e proteger todos que vão se alimentar. São os guardiões do milho e trocam ou doam os milhos, né? O Geraldo até falou sobre a quantidade de cor que os milhos têm, com outros guaranis para que eles conservem o avaxe eté, que é a semente verdadeira e autêntica, que a pessoa germine a sua própria semente, acredite na sua essência, realize seus projetos como processo de individuação. E ela fala que o ritual do milho é feito com cantos sagrados, acompanhados de maracas, na celebração do plantio, no batismo das sementes, no batismo das crianças, onde o pajé canta e se conecta com o nome dessa criança que ela vai receber, para que esse nome, né, fique conectado com essa criança para sempre. Isso a gente chama uma criança e ela atende. E aí, falando da atividade da semente do milho em arte-terapia, né, da produção do maracá, que é o chocalho, a conexão pessoal do céu e terra, quando ele é tocado, e entoado esses cantos sagrados pessoais. Então, os maracás originais, eles são feitos com a cabaça ou coco seco, fixado a um cabo de madeira, um galho de árvore ou bambu, e pode ser preenchido com sementes de milho seco ou outras sementes também. Então, no trabalho de arte-terapia, ela usa, se não tiver esse material, sucatas preenchidos com milho de pipoca seco ou inteiro, de acordo com o som que se queira obter. Também faz colagem de grãos de milho em papel, fazendo mandalas ou, enfim, trabalho livre. E o colar feito com pipocas, simbolizando o processo de mudança terapêutica no pipocar. Bem, então, nas considerações finais da Jacira, ela me pede para dizer que o mundo está em conflito, através do cântico sagrado. Nós buscamos criar um momento de paz. Neste 3º milênio, temos a missão de semear, cultivar, colher e espalhar a paz.
entre todos os povos, porque somos frutos da mesma criação. Pela música, vamos sentir o nosso coração e criar a consciência de que somos irmãs e irmãos humanos de toda a natureza, inclusive dos animais, da terra, águas e plantas. E ela quer trazer também um canto de despedida que proporciona bênçãos a que o escutam. Não há tradução para que não se perca a essência espiritual do idioma. Jacira. Pepita porã, nhanderureve, pepita porã, nhanderureve, orebori, rodio, orebori, rodio, nhanderureve, nhanderureve, orema, rodio, orema, rodio, pepita porã, nhanderureve, pepita porã, nhanderureve, orebori, rodio, orebori, rodio, nhanderureve, nhanderureve, orema, rodio, orema, rodio, pepita porã, nhanderureve, pepita porã, nhanderureve, orebori, rodio, orebori, rodio, nhanderureve, nhanderureve, rei Tatu, rei Paranté, Anhanté. Eu gostaria, inclusive, de agradecer, né? Agora, só um pouquinho dizendo, né? Eu gostaria de agradecer demais por esse momento que a Ângela, inclusive, me convidou, tá? A você, Denise, que foi realmente a minha voz, né? A minha fala, tá? E que dizer o seguinte, de que hoje, exatamente agora, nesse encontro, eu fiz também o meu rito de passagem. O meu rito de passagem em relação a assumindo publicamente, né, essa minha disfluência verbal, tá, de que outras pessoas parecidas comigo nunca se sintam acuadas. Sempre tem alguma coisa de que a pessoa consiga fazer na sua essência, entendeu? Em relação à sua parte criativa, em relação ao seu talento natural, né? Então, na época de que eu escolhi realmente fazer arte-terapia com a Ângela, foi realmente, para mim, um desafio grande, tá? Mas eu vi uma relação nítida com a minha tradição e a tradição indígena, e o que eu queria para a minha vida, né, me auxiliar nessa transformação, esse desenvolvimento na individuação, tá? E fazer com que as pessoas sintam que elas conseguem também. Não só as pessoas disfêmicas, mas qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa. É só realmente abrir o seu coração, abrir um pouquinho a sua mente, né? E dizer, vamos lá, eu estou aqui,
eu estou viva. Então, esse ano realmente foi um ano dificílimo para muitas pessoas. Eu perdi amigos, eu perdi amigas, eu perdi parentes, tá? A minha família, realmente, algumas pessoas ficaram com síndrome de pânico, ansiedade generalizada, tá? Mas estão aí, conseguindo ultrapassar a barreira, tá? Então, enquanto você viver, qualquer pessoa viver, tem um pouquinho de esperançar, tá? Nunca se deve realmente parar em lugar nenhum, tá? Para assim, só para respirar e descansar um pouco, tá? Se for possível, anda realmente um pouquinho para trás, mas só se for para pegar impulso. Então, assim, eu gostaria realmente de agradecer essa oportunidade maravilhosa de que eu impulsionei muito mais a minha própria vida e muitas pessoas me procuram, tá, com essa força, tá? Mas que agora, para 2021, que seja mais ainda. Obrigada, Ângela, obrigada, Denise. Mais uma vez, tá? Aos outros facilitadores aqui, Geraldo, Tanise, Adélia, Anne, e a vocês todos que estão realmente nos assistindo, tá? Arte e terapia é isso, abrir várias possibilidades em tudo, em tudo. É isso. Obrigada, gratidão ao Eterno. Então, minha gratidão a esse encontro maravilhoso, muito emocionante, e aí eu só devolvo a palavra à Ângela. Muita gratidão. Obrigada, Denise, obrigada, Jacira, né? Fazendo todo mundo chorar aqui, né, Jacira? Então, somos impermanentes, precisamos nos lembrar disso, somos impermanentes. Alguns objetos, eles nos lembram de uma forma colorida que somos impermanentes. E se durante a nossa permanência, que é fugaz, pudermos fazer arte, melhor para nós. Os arteterapeutas podem auxiliar, mas eles também precisam se lembrar. Somos impermanentes. Temos o momento já, né? Como Clarice Lispector nos lembrava, o instante já não é mais. Então, é bom a gente não esquecer. Com arte, com cor, a permanência que é fugaz, certamente terá uma potência de semeadura maior. Obrigada a todos, obrigada, Denise, que conduziu o debate com maestria, aos palestrantes que abriram as suas tradições, né? Tiveram essa coragem de viver isso que o nosso país precisa celebrar, que é o fato da gente ser multicultural e da gente ser multiétnico. Isto é um grande valor do nosso país. Precisamos celebrar isso. E que venha 2021 com ótimas semeaduras. Obrigada a todos.